Olá! Para encerrarmos nossas apresentações dessa manhã, teremos a palestra da professora doutora Marta Suzana Cabral, presidenta da ABCIM, docente do Departamento de Ciência da Informação e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, pela Universidade Federal do Sergipe, com o tema Aspecto da Formação do Profissional da Informação no Brasil e na França. A professora apresentará um estudo comparativo sobre aspecto da formação profissional para a mediação da informação em bibliotecas universitárias, brasileiras e francesas. E tem como objetivo compreender a formação para a mediação e sua prática, na construção do perfil do profissional da informação para o século XXI. Vamos lá? Olá, pessoal. Eu sou a professora Marta Suzana Cabral Nunes, da Universidade Federal de Sergipe, e atualmente presidente da Associação Brasileira de Educação e Ciência da Informação, ABCIM, na gestão 2019-2022. E vou participar com vocês do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, que engloba também o segundo Fórum de Bibliotecas Escolares do Piauí, e o terceiro Fórum de Bibliotecas Escolares do Ceará. Gostaria desde já de agradecer ao convite que foi feito pelos organizadores do evento, saudando a figura do presidente, Dr. Fernando Braga, que vem organizando esse evento junto com toda a sua equipe. Então, dou as boas-vindas a vocês que estão assistindo essa palestra e também agradeço a todos que vão participar hoje conosco. Nossa fala hoje vai tratar a respeito de aspectos da formação do profissional da formação no Brasil e na França. É um estudo que decorre da minha tese, e a qual eu defendi em 2015, mas que ainda tem bastante aspectos que são pertinentes dentro da discussão, do diálogo a respeito da formação do profissional da informação no Brasil, e analisar a partir das experiências em outros países também nos ajuda a construir essa formação, de uma forma mais plural e de atender, inclusive, as demandas do mercado, seja nacionais ou internacionais, para a atuação dos profissionais da informação. Então, essa apresentação vai trazer para vocês um pouco desse estudo que foi feito comparativamente sobre aspectos da formação profissional, especificamente voltada para a questão da mediação da informação nas bibliotecas universitárias brasileiras e francesas. E a gente partiu do pressuposto de que esse espaço que se constitui nas bibliotecas universitárias tem importância social fundamental, de destaque não só na disseminação da informação, mas também para toda a comunidade acadêmica e também para a sociedade de uma forma geral, pelo papel que ela desempenha diante da sua comunidade. E tem como objetivo compreender como se dá essa formação para a mediação da informação e a sua prática dentro da construção de um perfil profissional da informação para o século XXI. Então, esse estudo sobre a mediação da informação em bibliotecas universitárias brasileiras e francesas, ele foi iniciado, digamos assim, teve como uma motivação inicial o fato da experiência docente mesmo, desenvolvida ao longo desses últimos 10 anos, como professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe e atuando na formação, então, de bibliotecários e documentalistas aqui no estado. E também a partir da experiência que foi obtida de realização do doutorado sanduíche na cidade de Toulouse, sendo orientada pela professora doutora Viviane Cousinet, juntamente com a professora doutora Cátia de Carvalho, que era minha orientadora na UFBA. Então, essa experiência permitiu também observar alguns aspectos bastante peculiares da formação dos profissionais da informação na França, e por isso é importante a gente perceber as diferenças, mas também as similaridades no contexto dessa formação profissional.
Bom, para falar um pouco a respeito disso, é importante a gente fazer um breve retrospecto a respeito da formação da área no Brasil, que se inicia justamente com a inauguração do primeiro curso de biblioteconomia, ofertado pela Biblioteca Nacional, em 1915. É bom a gente lembrar, né, dessa primeira experiência, que foi criada para a formação do quadro de profissionais da Biblioteca Nacional e que usou como parâmetro a formação que era realizada na École des Chartes, lá na França. Então, a gente observa que essa primeira experiência ela toma como parâmetro um modelo de formação francês, não propriamente de bibliotecários, já que a École des Chartes forma conservadores de patrimônio, mas foi essa foi essa experiência que foi replicada no Brasil, utilizando-se a mesma estrutura curricular, adaptando-se à formação do bibliotecário da Biblioteca Nacional. Depois, em 1954, a gente tem a criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, o IBBD, que vai surgir a partir dessas experiências que dão conta, principalmente a partir da atuação marcante de Lídia Sambaqui, junto com outros profissionais que vão obter formação nos Estados Unidos, né, e voltam, né, para o Brasil com novas formas, né, de pensar a atuação da área e, consequentemente, também a formação dos profissionais da biblioteconomia no Brasil. Depois o IBICT, né, esse mesmo instituto, o IBBD, é transformado em IBICT em 1976, e a partir daí a gente vai ter a criação do primeiro curso de pós-graduação dessa experiência, né, IBICT Unirio. E, além disso, a gente também tem uma outra vertente de atuação, que é justamente na discussão, na ampliação do debate, das questões da formação profissional, a princípio na área da biblioteconomia, com a Associação Brasileira de Educação em Biblioteconomia e Documentação, a ABEBD, que foi criada em 1967 e que funcionou até 2001, quando foi transformada em Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, atendendo também à necessidade de inclusão de outros cursos que já existiam na área, e para agregar e ampliar ainda mais a participação dos profissionais de todas as áreas nas discussões relacionadas à questão da formação profissional e das práticas de ensino no Brasil. Então, desde a sua criação em 2001, a ABSIM tem buscado reunir os docentes da área da ciência da informação no âmbito da graduação, né, em torno da questão central, que é promover sempre a melhoria da qualidade do ensino nas áreas de biblioteconomia, arquivologia, ciência da informação, gestão da informação e museologia. Na França, a gente tem algumas características que são um pouco diferentes, a começar pela denominação da própria área, né? Se no Brasil a gente denomina a área como ciência da informação, na França há uma junção da ciência da informação com a comunicação. Isso se deve pelo fato da abordagem que é feita dos estudos da informação na França, onde se dá a dimensão, né, do conteúdo cognitivo dessa informação dentro do processo da comunicação. Então, por conta disso, na França, a área se chama Ciências da Informação e da Comunicação. E esses estudos desenvolvidos dentro desse campo na França envolvem os fenômenos infocomunicacionais, onde a informação é considerada dentro de um contexto social que é capaz de modificar de maneira explícita ou implícita o conhecimento dos indivíduos. Então, dentro desse processo é que se operam os fenômenos infocomunicacionais, que são alvo de estudos pelos pesquisadores franceses. E além, logicamente, das influências francesas, que são clássicas, né, como a influência de Paul Tillet e a influência de Suzanne Brier, como incentivadores da ciência da documentação na França, a gente tem outros pesquisadores que vão formar a área do ponto de vista científico e que a gente não pode deixar de mencionar. Então, entre eles, Jean Mériat,
que é o fundador da ciência da informação na França, que juntamente com Robert Scarpi e Roland Barthes, iniciaram um movimento para a consolidação das ciências da informação e da comunicação na França na década de 1960, saindo do âmbito, né, da prática e da atuação profissional para a institucionalização da área como uma disciplina dentro das universidades, criando inclusive grupos de pesquisa e estudos científicos, né, dentro das instituições de ensino superior na França. Então, eles criaram, organizaram, né, um comitê de ciência da informação e da comunicação em 1972, e esse comitê teve como presidente Jean Mériat, e a partir daí toda a sua atuação visou instituir as cadeiras acadêmicas de ciência da informação e da comunicação na França. Em 1975, foi criada a 52ª sessão de Ciência da Informação no Comitê Consultivo das Universidades, no âmbito do Ministério da Educação Nacional e da Direção do Ensino Superior. E, em 1977, a Sociedade Francesa das Ciências da Informação e da Comunicação, mais conhecida como Infocom, foi também criada por Jean Mériat, que se tornou seu presidente até 1985. A gente vê uma forte atuação, então, do Jean Mériat e mais outros pesquisadores franceses na constituição da área como um campo de estudos científicos dentro das universidades francesas. E a partir daí, vários grupos de pesquisa dentro das universidades começam a se instituir, né? Alguns desenvolvidos e até hoje existentes, né? Na Universidade de Lille, na ENSIB, que é a Escola Nacional Superior de Ciências da Informação e das Bibliotecas, a Universidade d'Aix-en-Marseille, que também tem um grupo de pesquisa relacionado às ciências da informação e da comunicação, a Universidade de Lyon, e também na Universidade de Toulouse III, Paul Sabatier, que é onde está localizado o grupo de pesquisas que era anteriormente coordenado pela professora Viviane Cousinet e atualmente é coordenado pelo professor Dr. Patrick Freze, dentro de um eixo que hoje se chama Patrimônio e Cultura, mas que era denominada, uma equipe de pesquisa denominada Mediações, Informação e Comunicação Especializada, a equipe MIX. Foi substituída pelo eixo Patrimônio e Cultura. Dentre os principais periódicos na França, que exploram as publicações dentro da área da ciência da informação, estão o Bulletin de Bibliothèque de France, que é mais ligado às publicações dos profissionais franceses, profissionais da área, a revista Documentaliste Sciences de l'Information, e também, dentre outras, né, o Cahiers de Numérique, que também é uma outra publicação francesa voltada para o campo da ciência da informação. Então, a gente percebe que, assim como no Brasil, né, a área da ciência da informação na França vai se constituindo a partir das experiências profissionais, mas indo pelo caminho, né, da institucionalização universitária das pesquisas no campo. E vai também pela formação, né, dos grupos de pesquisa nas universidades e também pelo caminho da produção científica especializada. Na França, a constituição das bibliotecas universitárias é um pouco diferente do Brasil, porque além de existir outros espaços, né, como os centros de documentação, que são muito comuns na França, há também categorias profissionais diferentes, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, enquanto no Brasil nós temos os bibliotecários, museólogos, arquivistas, na França existem todos esses profissionais, mas existe também um outro profissional que é o documentalista. E, além dele, também o professor documentalista, que é aquele que forma o profissional que vai trabalhar com documentação em várias unidades na França. Então, de uma forma geral, as universidades possuem um centro comum de documentação que vai agrupar tanto as bibliotecas, que estão voltadas para a conservação de fundos documentários, criação de catálogos para a unidade bibliográfica, sem se deter a interesses específicos de pesquisadores ou grupos de pesquisa, né, mas catálogos que vão atender a comunidade de uma forma geral e ampla.
E também os centros de documentação e pesquisa, que aí sim a gente observa uma atuação de forma mais especializada, né, porque eles vão gerir fundos especializados, né, os profissionais que trabalham nesses centros de documentação, que voltam-se para demandas particulares do seu público, desenvolvem serviços públicos de documentação e adotam diferentes recursos eletrônicos com o objetivo de aceder à informação que o público necessita, né, que o seu usuário, de modo muito particular, precisa. Então, a gente percebe que os centros de documentação e pesquisa eles estão muito ligados aos grupos de pesquisa e aos laboratórios, né? Entre eles, por exemplo, o laboratório no qual eu participei da pesquisa em Toulouse, o LERAS, onde se localiza o Centro de Documentação em Ciências Humanas e Sociais. E tem uma documentalista que trabalha nesse centro e que atende todos os membros daquele laboratório de pesquisa. O laboratório é composto por vários grupos, então a documentalista ela atende de modo específico às necessidades de informação daquele grupo ao qual ela está vinculada. Há também uma outra denominação particular para essas unidades, né, principalmente as bibliotecas francesas, que tem muito a ver também com relação ao tipo de fontes financeiras, né, o recurso financeiro que sustenta a atuação dessas unidades. Então, existe um decreto, né, de 2011, decreto 996, que diz em seu artigo 4º que toda biblioteca ou centro de documentação da universidade tem vocação a ser integrada a um serviço comum. Então, se existe o Serviço Comum de Documentação, do SCD, as bibliotecas dentro daquela unidade vão estar vinculadas a esse serviço. Então, nas instituições de ensino superior, uma biblioteca é integrada ao Serviço Comum de Documentação se todo o seu pessoal, seu orçamento, depende diretamente do Serviço Comum de Documentação, né, e, por consequência, depende da universidade. Ao contrário, se os centros de documentação da universidade não são integrados a eles, então eles são considerados associados ao serviço de documentação. Por quê? Porque aí a biblioteca associada participa do sistema, né, ou seja, do Serviço Comum de Documentação, e da sua política documentária, mas ela depende de um componente da universidade, que pode ser um laboratório, por exemplo. Então, ela não depende de recursos diretamente da universidade, mas ela depende de recursos diretamente do laboratório. Então, quando isso acontece, aquele centro de documentação ou aquela biblioteca é considerada associada ao Serviço Comum de Documentação, e quando ela depende daquele serviço, né, de forma mais direta, inclusive financeiramente, ela é considerada integrada ao Serviço Comum de Documentação. E nessas unidades é onde acontece a mediação da informação. Então, tanto lá na França, né, como aqui no Brasil, a gente sabe que as unidades, né, consideradas centrais para a vida das universidades, principalmente as bibliotecas universitárias, elas têm um papel fundamental justamente por desenvolver ações que visam essa mediação. E então a gente explora, né, nesse trabalho bastante o conceito de mediação dentro da área. Então, um dos conceitos que a gente adota é o do professor Oswaldo de Almeida Júnior, que caracteriza, né, a mediação como uma ação de interferência que é realizada em um processo por um profissional da informação na ambiência de equipamentos informacionais. E aí ele dá algumas características mais específicas a respeito dessa atuação do profissional da informação em uma unidade de informação, né, diante desses equipamentos informacionais, aos quais ele denomina. Essa ação de interferência, que é realizada pelo profissional, mesmo que ele realize essa ação de modo direto ou indireto, ou até mesmo consciente ou inconscientemente, ela tem a intenção de atender ou satisfazer, mesmo que parcialmente, a necessidade de informação do usuário, né? O que se sabe é que essa necessidade, ao ser atendida, ela vai gerar novos conflitos e novas necessidades informacionais. Por isso que a gente caracteriza, então, tudo isso como um processo, né? Porque à medida que essas necessidades são atendidas,
novos conflitos são gerados internamente em cada indivíduo, né, a partir do momento em que ele se apropria da informação. E Jean Davalon fala que a mediação na verdade, né, emprega a mediação para descrever uma ação que vai implicar em uma transformação da situação ou do dispositivo, e não uma simples interação entre elementos já constituídos, ou seja, há uma mudança, né, à medida que o sujeito tem acesso à informação, é operada uma mudança interna que tem o potencial, né, de transformar a situação do indivíduo a partir da informação obtida. E aí, nisso, ele vai trabalhar, né, o conceito de mediação cultural como uma forma de aceder aos sujeitos, né, as informações a respeito de uma determinada obra de arte ou determinado equipamento cultural. O próprio Oswaldo de Almeida Júnior fala da mediação a partir de dois aspectos, né, dois tipos. Utilizam aí uma tipologia para mediação da informação. Então, entre elas, ele apresenta a mediação implícita, que é aquela realizada pelo profissional da informação, quando, por exemplo, ele vai adquirir materiais que vão compor o acervo, ou no momento da organização da informação ou do tratamento técnico que é empregado nos materiais que vão compor o acervo da biblioteca. Nesse caso, a presença física do usuário ela não está observada ali naquela ação. E também existe, caracterizada pelo Oswaldo, a mediação explícita, que é aquela que se realiza, por exemplo, no serviço de referência, né, onde profissional e usuário estão frente a frente, ou mesmo que não presencialmente, virtualmente. Né, nos serviços de referência virtuais, essa mediação também é observada, né, mediação do tipo explícita. Então, essa ambiência dos serviços de referência é onde a gente observa com mais frequência, por exemplo, né, as ações de mediação explícita da informação. Né, e é ali onde o profissional vai atuar, exercendo o seu papel de mediador. E esse profissional, pela classificação brasileira de ocupações, né, profissional da informação, nessa categoria estão incluídos os bibliotecários, os documentalistas, os analistas em informação. A gente sabe da presença, né, de bibliotecários, arquivistas, sejam mestres, doutores em ciência da informação, que têm atuado como profissionais de informação em várias unidades pelo Brasil. E da legislação que regula a atuação desses profissionais também em bibliotecas, né, centros de documentação, que é a Lei 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre o exercício da profissão de bibliotecário, e dá aí os detalhes a respeito dessa atuação profissional. Então, no caso do Brasil, né, a gente tem como ponto de partida a primeira experiência de formação dentro da área, né, da biblioteconomia, a partir da escola que é criada na Biblioteca Nacional. Essa primeira experiência de formação, como eu já mencionei, ela tem como base a formação da École Nationale de Chartres na França, que eu já mencionei também, que forma conservadores de patrimônio. Há outras escolas, né, que formam bibliotecários propriamente ditos. Então, cabe se ressaltar, então, que se tratando da formação do profissional da informação no Brasil, então a gente tem aí duas vertentes, que são basicamente uma corrente de formação europeia, né, baseada na erudição, no humanismo clássico, enfim, então é uma experiência de formação que tem como base, né, o modelo europeu. E a outra vertente que é baseada na formação de influência anglo-americana, que é mais voltada para as questões de gestão das unidades de informação, desenvolvimento de habilidades técnicas, que são necessárias, então, para promover a gestão dessas unidades. Então, seriam aí duas vertentes, né, na formação do bibliotecário. E, no caso do Brasil, a gente, inclusive por intermédio, né, das discussões promovidas através das oficinas pedagógicas, né, das jornadas científicas, enfim,
todo esse volume de informações que foi debatido e discutido, em especial no 4º encontro de diretores de escolas de biblioteconomia e ciência da informação do Mercosul, realizado no ano de 2000 em Montevidéu, apresentou as competências para o profissional da informação, que foram divididas em 4 categorias, né? As competências de comunicação e expressão, as competências técnico-científicas, as competências gerenciais e as competências sociais e políticas. Então, dentro desse conjunto de debates, chegou-se a um documento que expressou de modo claro as competências necessárias dentro desses 4 eixos para a formação do profissional da formação no Brasil e no Mercosul, né? Esses debates aconteceram de uma forma mais ampla, né, envolvendo países que têm escolas de biblioteconomia também, nossos vizinhos, né, aqui na América do Sul. Então, essa formação, né, baseada nas competências, ela tem sido, de certa maneira, né, o norte na construção e na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos da área no Brasil. Tem norteado as diretrizes nacionais e tem, né, apoiado aí a construção dos projetos pedagógicos dos cursos que atualmente estão em funcionamento. E para falar a respeito desses cursos, né, o João Arlindo dos Santos Neto, que apresentou sua tese em 2019, trouxe um levantamento feito em 2016 a respeito do total de cursos de graduação no Brasil na área da ciência da informação. Então, ele localizou 48 escolas em diferentes regiões do Brasil e um total de 77 cursos de graduação, né? Desse total, 17 das escolas ofertam o curso de arquivologia, 40 ofertam o curso de biblioteconomia, e sendo 3 deles na modalidade EAD, e 2 de ciência da informação, 4 de gestão da informação e 14 de museologia. É certo que, a partir de 2020, a gente vai começar a ter uma quantidade maior de cursos de biblioteconomia à distância em decorrência da parceria, né, CAPES, UAB e Conselho Federal de Biblioteconomia, né, demais instituições, inclusive a ABCIM, no sentido da formação e da criação de cursos de biblioteconomia à distância para atender às demandas da lei de bibliotecas escolares. Então, esse número provavelmente deve aumentar, porque os cursos estão começando a funcionar, né? Os primeiros cursos começaram a funcionar no ano 2020, inclusive aqui na Universidade Federal de Sergipe a gente já iniciou a formação da biblioteconomia à distância. E, segundo esses autores, né, tanto o Santos Neto como também Almeida Júnior, apenas a UNB, a UFMG, a Unirio e a UFRGS, elas têm as três formações, né, a biblioteconomia, arquivologia e museologia, vinculadas ao mesmo Departamento de Ciência da Informação, né? Já a UFBA, a Federal de Santa Catarina e a do Pará possuem os 3 cursos, né? Porém eles não estão vinculados ao mesmo departamento, né, e à ciência da informação. Aqui também em Sergipe a gente tem o curso de biblioteconomia e documentação e o curso de museologia vinculado a um outro departamento, inclusive a um outro campo, né? Então não estão integrados, né, no mesmo espaço departamental. E a respeito então da formação para a mediação, a gente percebe que ela também se dá de modo ainda muito incipiente em relação a esses cursos que estão em funcionamento. O próprio Almeida Santos Neto, o professor João Arlindo, ele identificou que 11 escolas formadoras de profissionais da informação no Brasil possuem 16 disciplinas que abordam a mediação da informação. E dessas 16 disciplinas, 5 são optativas, 1 é eletiva, 7 são obrigatórias e 3 não puderam ser identificadas. Então, 2 disciplinas desse total são do curso de arquivologia e 14 são do curso de biblioteconomia. Então, o que é que a gente pode depreender a partir desse levantamento feito em 2016? Que a gente ainda tem um número pequeno, né, de disciplinas que são ofertadas, voltadas para a mediação da informação. A gente já tinha esse levantamento feito em 2015, né, foi ampliado em 2016, mas mostra novamente esse mesmo panorama, ou seja, uma quantidade pequena de disciplinas que são voltadas para a mediação quando a gente
pode dizer que é uma das áreas de atuação mais centrais, né, da atuação do profissional da informação, principalmente do bibliotecário, nas bibliotecas universitárias, que foi o foco do meu trabalho, né, mas em qualquer outra unidade de informação, em qualquer outro tipo de biblioteca. E ainda segundo, né, Santos Neto, né, segundo o professor João Arlindo, o discurso sobre mediação nas diferentes disciplinas enfatiza basicamente 6 grandes eixos: os conceitos e as teorias de mediação, a cultura, os serviços e produtos de informação, fontes e recursos de informação, o papel social, né, da mediação da informação e também aspectos sobre a leitura. Então, a gente percebe que há um foco, né, nos conteúdos que são abordados nessas poucas disciplinas, e chama a atenção, né, que algumas delas, na maior parte, são ainda, poucas são obrigatórias, né, algumas são optativas ou eletivas, e isso também, né, é algo a ser observado. E no caso da França, como é feita a formação dos profissionais lá? A gente está fazendo, então, essa tentativa de comparação, né, para identificar alguns aspectos, né, que podem ser úteis. Então, em relação à formação do profissional na França, ela compreende estatutos profissionais que são diferentes. Então, é preciso observar que lá a gente tem praticamente 3 categorias de profissionais, né? Temos o bibliotecário, temos o documentalista e temos o professor documentalista. Cada categoria dessas tem estatutos muito bem definidos, limites de atuação muito bem claros. Os profissionais respeitam, né, esses limites de atuação. Então, a duração dos cursos que estão em funcionamento na França para ofertar essas formações, né, pode variar de 2 a 4 anos. Né? No nosso caso, no Brasil, a maior parte dos cursos tem a duração de 4 anos na graduação. E, a depender da instituição, os programas de formação podem ser generalistas, ou seja, dar as condições, né, de formar os profissionais no domínio da biblioteconomia ou da documentação, mas também podem oferecer formações mais específicas, como, por exemplo, formação em documentação multimídia, ou formação para a criação de websites, entre outras formações, né, mais especializadas. Na França, existem algumas escolas, né, que são tradicionais na formação de profissionais da informação, né, como eu falei, independente das categorias que a gente já mencionou. Então, a gente tem a École Nationale des Chartes, que foi criada em 1821, é a mais antiga, e é a mesma que serve de parâmetro, né, para a criação do primeiro curso de biblioteconomia no Brasil. A L'École Bibliothécaire Documentaliste, EBD, que é criada em 1935, que vai, né, se dedicar à formação de bibliotecários. O INTD, que é o Instituto Nacional de Sciences Techniques de la Documentation, que é criado em 1950. A École Nationale Supérieure de Sciences de l'Information et des Bibliothèques, ANSIB, que é criada em 1963. Les Instituts Universitaires de Technologie, que são criados a partir de 1966. E l'École Nationale de Patrimoine, que é posteriormente mudada de denominação para Instituto Nacional de Patrimoine, que foi criado em 2001. Então, são essas as escolas que se ocupam da formação de profissionais de informação na França. Porém, nem todas se dedicam à formação dos bibliotecários. Algumas vezes, a formação do bibliotecário ela é buscada ou demandada a partir do momento que os profissionais vão atuar, a partir dos concursos, nas bibliotecas de pequenas cidades, né, ou de algumas instituições públicas. Então, o bibliotecário ele é a pessoa encarregada da Constituição na França. Ele é responsável pela Constituição, gestão, por disponibilizar ao público os fundos de obras, periódicos e outros tipos de documentos. Então, ele é responsável por gerenciar, criar o fundo, né, e gerenciar e disponibilizar essas obras, né, para o público. E dentre as competências previstas
na formação dos bibliotecários estão aquelas relacionadas à constituição, organização, enriquecimento, avaliação, exploração e comunicação ao público das coleções em uma biblioteca. Então, ele é o responsável pela organização das coleções e por disponibilizar essas coleções ao público. Eles tinham, inclusive, também uma característica muito forte, né, principalmente nas primeiras bibliotecas, né, de serem responsáveis por prover a leitura pública. Então, essa é a função dos bibliotecários na França, né, nas unidades de informação na França. O documentalista é uma outra categoria profissional. É considerado profissional da informação que é responsável por assegurar uma matriz parcial ou global da via documentária conforme necessidades de informação identificadas. Então, além de ser responsável pelo registro, a indexação, a classificação de informações em um sistema manual ou informatizado, abrange também funções em todas as etapas do processo comunicacional, que vai desde a pesquisa até a seleção e oferta de documentos. Então, aí a gente já percebe que há uma diferença entre a atuação do bibliotecário na França e a atuação do documentalista, que tem um pouco a ver com a definição, inclusive, né, da classificação que eu já mencionei anteriormente, que é das bibliotecas integradas e associadas, né? Então, o documentalista ele está mais ligado com as equipes de pesquisa. Então, ele tem uma abrangência, uma atuação muito mais específica, né, inclusive na seleção e na oferta de conteúdos ao seu público. Então, essa atuação, né, é muito mais forte para o documentalista do que propriamente para um bibliotecário na França. Então, ele também pode explorar o conteúdo dos documentos a partir da elaboração de documentos secundários, que são destinados à consulta, como, por exemplo, elaborar os resumos, as notas bibliográficas, as sínteses. Então, ele pode ser aquele profissional que vai, então, cuidar da elaboração e da criação de produtos secundários, assim como a gente vê essa atuação, né, desenvolvida pelos bibliotecários aqui no Brasil. Mas na França, né, quem se dedica a esse tipo de atividade são os documentalistas. E para tornar-se um professor documentalista, o candidato ele deve se preparar para obter um certificado que vai lhe conferir a habilitação necessária para ministrar cursos de documentação nas escolas de segundo grau. Então, eles vão preparar os profissionais, né, os estudantes que vão adentrar nas escolas para exercerem no futuro o papel de profissionais que vão, né, ser responsáveis pelas disciplinas de documentação na França. Há, inclusive, esse reforço, né, em relação a isso na literatura, considerando que se são esses profissionais que têm a formação como professores documentalistas, são eles que deveriam assumir as cadeiras na área da ciência da informação e da documentação na França, né, e não profissionais de outras áreas. Então, há sempre essa preocupação, né, com a formação específica voltada para as teorias da documentação e da ciência da informação, de modo a atender às necessidades de formação de outros profissionais dentro da mesma área, sem abrir espaço, né, para profissionais que sejam de outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, letras, história, enfim, né, computação. Em muitos casos, outros profissionais, então, têm se ocupado, né, dessa função, mas aí esses profissionais que estão ocupando essas funções, né, eles não tiveram a formação nos fundamentos teórico-metodológicos da ciência da informação e da documentação. Então, não conhecem as bases teóricas, não conhecem os pesquisadores, os teóricos basilares da área, né, e essa é uma grande preocupação e gera, inclusive, desconforto entre os pesquisadores da área da ciência da informação e da comunicação na França, justamente porque eles têm seus limites muito bem claros, né, estabelecidos. Então, assim, só para pincelar um pouco, né, a respeito do resultado, né, desse estudo que foi desenvolvido durante a tese, eu gostaria só de mencionar algumas questões que foram relevantes. Entre elas, o fato de que muitos profissionais aos quais eu tive contato, né, tanto na França como no Brasil, a respeito, né, da atuação profissional voltada para a mediação, uma das questões que foi levantada é justamente a respeito da formação. Como esses profissionais enxergavam a sua formação, se ela
atendeu, de uma certa forma, a sua prática, né, profissional voltada para a mediação. No caso dos profissionais franceses, a grande maioria dos entrevistados, né, informou que não teve essa formação na sua base, até porque muitos deles não são provenientes propriamente da área da ciência da informação, né? Muitos deles têm uma formação de base em letras ou história, principalmente os mais antigos, e só depois é que foram buscar alguma formação complementar para atuação nas bibliotecas ou nos centros de documentação. Só mais recentemente é que em algumas daquelas escolas, né, mencionadas, principalmente a INSIB, é que se tem tido uma formação mais voltada para a atuação, né, dos bibliotecários, e por isso, né, alguns profissionais já têm formação, né? Então, uma das pessoas que foi entrevistada na França mencionou que teve a formação inicial para a biblioteconomia e depois ela fez um mestrado, né, voltado para a área. Então, de todos os entrevistados, né, apenas uma pessoa tinha uma formação mais específica desde o princípio da formação, digamos assim, né? As outras foram buscando se adaptar através de formações complementares. E no caso do Brasil, a gente observou também que houve depoimentos, né, das pessoas não lembrarem de terem tido essa formação acesso a esse conteúdo na sua formação inicial, ou mesmo, né, de não ter tido disciplinas voltadas para a mediação durante a sua formação de base. Ou, em alguns casos, de terem visto conteúdos voltados para a mediação em disciplinas como, por exemplo, o serviço de referência e informação. Então, essas disciplinas, né, elas têm um caráter, né, de desenvolver no estudante aquelas competências, né, para o trabalho direto com o usuário. Então, em muitos casos, são elas que vão abordar nos currículos esses conteúdos voltados para a mediação da informação. Como a gente viu na pesquisa, tanto desenvolvida por mim, como também na pesquisa desenvolvida pelo professor João Arlindo, né, há poucas disciplinas, se a gente for analisar o contexto geral, né, da formação na área, poucas disciplinas que se dedicam especificamente, ou mesmo tem no seu título, né, a denominação mediação de alguma forma, né? Então, muitas vezes os conteúdos eles são vistos de modo transversal em outras disciplinas a partir de outros conteúdos. E aí, o que a gente pode depreender, né, é que muitas vezes esses profissionais, eles relacionam a atuação profissional, né, obtida através, né, mesmo da prática profissional, não propriamente da formação, mas a partir da prática, né, do atendimento, do trabalho com o usuário, que a mediação, ela então se apresenta ali de várias formas diferentes, né? Seja através do uso das tecnologias, seja através da criação de recursos documentários secundários, né, como, por exemplo, um manual, um resumo, enfim, seja através das ações de capacitação ou treinamento de usuários, né? Então, ali naquele momento, né, do treinamento, a gente observa que há um papel do profissional da informação do bibliotecário no trato, né, da mediação ali, na ação de mediar com o usuário também, e também na criação, né, e na promoção de ações culturais dentro da biblioteca, né, estabelecendo ali alguns princípios do que a gente poderia dizer que seria a mediação cultural e mesmo desenvolvendo algumas ações voltadas nesse sentido. Então, no Brasil, a gente percebeu, né, diante dos resultados da pesquisa, que boa parte das vezes a ação de mediar, ela ocorre em várias etapas dentro da atividade profissional dos bibliotecários, nas bibliotecas universitárias, mesmo que eles não reconheçam que executam ou que realizem uma ação de mediação. Então, em alguns casos, elas se apresentam, né, de forma muito clara, e alguns reconhecem, né, mas não uma totalidade. E no caso da França, né, entre os entrevistados, a gente observou também que há uma tendência, né, do uso de alguns recursos na atividade de mediar. Entre eles, né, a criação também de
de produtos bibliográficos secundários, como a criação de guias, por exemplo, para os leitores. Também a utilização de aspectos, né, de mediação cultural, como, por exemplo, a criação de exposições, de mostras culturais, enfim. Também uma grande utilização dessa observação desse papel mediador na formação dos usuários. Então, com todos esses aspectos observados, a gente ratifica, né, de certa forma, as extensões da mediação que a gente pode observar, né, na atuação profissional em qualquer unidade, né? Nesse caso aqui a gente está enfatizando as bibliotecas universitárias, mas essas extensões elas se apresentam, digamos assim, né, em toda a sua plenitude em cada uma dessas ações que são desenvolvidas por esses profissionais, mesmo que inconscientemente, ou mesmo que eles não reconheçam, né, que estão desenvolvendo ações de mediação ali. Então, a gente observou que então não há grandes diferenças em relação à prática, né, do profissional da informação na França e do profissional da informação no Brasil. O que a gente observa é que, no caso da França, há uma série de limites em relação à atuação profissional. Isso faz a diferença naquilo que é a atribuição de cada um dentro do seu papel no conjunto dos profissionais que atuam nas unidades de informação na França. E no Brasil a gente tem a figura do bibliotecário que, de certa forma, se apropria, né, da ação, né, de construir acervos, né, de cuidar dos acervos, de construir catálogos, enfim, e também de atender os usuários, né, de fazer a sua prática de formação dos usuários, né, de criar instrumentos secundários de leitura e de acesso à informação, né, de promover ações culturais dentro da biblioteca, e tudo isso, né, converge, então, para características semelhantes na questão da atuação profissional entre os dois universos, né, que foram pesquisados. E aí uma reflexão que a gente traz, né, para o final, já para concluir, é que em se tratando da formação, então, para a mediação, seria muito importante que, então, a gente observasse, através das escolas, uma tríade, digamos assim, que pudesse dimensionar, né, dentre as competências que serão desenvolvidas no futuro profissional bibliotecário, aspectos de mediação, mas também aspectos voltados para a formação da competência em informação e aspectos voltados para ações pedagógicas, né? Porque muitas vezes a atividade, e em todos os dois casos, né, França e Brasil, a gente observou que uma das atuações muito comuns, né, entre os profissionais da informação é aquela desenvolvida no treinamento de usuários. Então, essa ação de mediar, ela também exige que haja também nele, né, competências pedagógicas, né, no sentido de desenvolver com maior propriedade essa atividade, né, que visa a aprendizagem do outro. Então, esses três aspectos, né, interligados, formando aí uma tríade, eles são fundamentais para a formação do profissional bibliotecário, né, mediador, na sua plenitude. Então, esse é um aspecto, né, conclusivo que a gente traz, né, de reflexão mesmo, né, para a gente poder continuar trabalhando, né, no sentido de fortalecer os estudos sobre mediação da informação, mesmo em relação às suas extensões, né, todas as suas dimensões, inclusive, e fortalecendo também a área, né, de certa forma, porque essas experiências, né, elas são ricas, principalmente quando a gente tem acesso à formação, né, à atuação profissional em outros universos, né, em outras instâncias, mas é sempre importante a gente observar onde é que aquilo vai nos contribuir, onde é que aquilo vai nos ajudar. E acredito que, então, essa observação, né, da atuação ampla, né, do documentalista, no sentido de atender de modo específico ao seu público, é um aspecto que a gente vem desenvolvendo também na formação dos profissionais bibliotecários no Brasil. Então, a gente observando essa forma de atuação, né, a gente também pode refletir a nossa proposta de formação dos nossos cursos, de forma a trazer, então, essa amplitude, né, de possibilidades de atuação para o bibliotecário no momento em que ele vai para o mercado de trabalho. Então, são essas as reflexões que eu gostaria de deixar
Mais uma vez agradecer aos organizadores do evento, agradecer em especial a Valéria e ao Eduardo pelo convite e deixar o meu abraço a todos e desejo de muita saúde. Obrigada e até mais. Tchau. Gostaríamos de agradecer à professora Marta. Nosso muito obrigado por sua participação. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações da manhã. Voltaremos às 14 horas com as apresentações da tarde. Muito obrigado a todos e esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!